Talvez, não sei, mas talvez na história da humanidade nunca se pensou, nunca se falou tanto por preconceitos como tem feito ultimamente, né, nas redes sociais, na nossa vida particular, nos grupos. As pessoas estão julgando e fazendo afirmações sobre as pessoas muito com base em preconceitos. Será que é possível superar os preconceitos e a gente começar a pensar de uma forma mais aprofundada por conceitos? Este é o tema do Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar de preconceito e uma forma de superar o preconceito, que é a gente pensar por conceito. Nós vamos entrevistar aqui, agora, nesse momento, já está presente no estúdio, o presidente do Conselho Regional de Psicologia, o Adson Arantes. Adson Arantes, muito obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel. Boa noite a todos os telespectadores do programa Papo Dinâmico. E vamos ver esses conceitos aí, né, professor Daniel? Tá certo. Como se define um preconceito? Olha, o preconceito, pré-conceito. Eu tenho um conceito antecipado de algo, né? E esse pré-conceito faz com que eu, às vezes, acredito em verdades que, na verdade, não são verdades. Exato. E qual seria a forma da gente superar o preconceito? É pensar por conceito? Na verdade, tem o Zygmunt Bauman, né, o filósofo, que ele fala que a gente está vivendo uma sociedade muito líquida, né, em que a gente está num ativismo tão grande e uma sociedade imagética, e que a gente não aprofunda realmente nos temas e a gente começa a acreditar achando que aquilo é realmente um conceito. E aí tem N coisas que a gente pode estar discutindo, inclusive os enfrentamentos negacionistas que a gente vê por aí e mentiras que são colocadas tão como verdades e conceitos que a gente acredita. Agora, a principal situação é a gente ser mais crítico, observando realmente as fontes, de onde é que vêm essas fontes e se essas fontes elas são baseadas em conceitos científicos ou em fatos que são reais. Porque é tão interessante, professor Daniel, que tem esses fake news que às vezes são baseados em verdades, mas que aconteceram há algum tempo no passado. Aí eles pegam essa... Tira de contexto. Tira de contexto e coloca ali, e aí as pessoas começam a acreditar em algo que é mentira. A pessoa acaba sendo induzida psicologicamente, diria assim, a acreditar em alguma coisa que é falsa hoje, mas porque foi verdadeira no passado. Isso mesmo. Ou questões baseadas numa verdade preconceituosa que você tem, e aí você vive ali naquele grupo como se aquilo ali fosse essa verdade, mas também baseado, em olhar preconceituosos que você tem sobre determinada pauta ou determinado assunto. Qual a origem do preconceito? Olha, então a origem do preconceito, ela remonta a muitos anos atrás, né? Desde que a gente existe nesse mundo, a gente coloca, às vezes, algumas falas, né? Para não dizer fofocas, né? Entre aspas, né? Para poder, às vezes, simplesmente desqualificar uma pessoa. Então, muitas vezes, aquela pessoa, eu não concordo com a forma como ela age, e aí eu faço ali algum conceito dela, mas baseado, às vezes, em fatos que não são verídicos. Então, aí tem, às vezes, a questão ideológica, o que é que está por trás disso. E, principalmente, nessa questão relacionada à política. Então, como é meu adversário político e eu preciso ganhar as eleições ou ganhar aquilo ali, eu crio ali um boato, algo para que essa pessoa ela seja desqualificada. Então, essa questão do preconceito, ele acontece nessa relação com a questão ética e com a questão da educação. Então, é muito importante que a gente
trabalhe uma educação crítica em que as pessoas entendam como que elas funcionam, né? Porque eu lembro, né, de mim mesmo, eu tinha alguns preconceitos antes, na minha adolescência e tudo. E aí quando eu fui estudando mais, aprofundando mais nesse propósito do respeito pelo outro, aí eu percebi que a ética está ali junto com essas questões também. Ah, ok. A gente vê, assim, um preconceito muito comum é o do racismo, né? As pessoas discriminarem os outros pelo fato de ser diferente na cor da pele, por exemplo. Isso né? mesmo. Que é um racismo. Então, por que essa origem? No Brasil, por exemplo, nós temos a história da escravidão. Então, as pessoas negras, geralmente, né, sofrem de um preconceito e da discriminação decorrente desse preconceito, né? Agora, isso por que isso é alimentado, digamos assim? São vários fatores, professor Daniel, inclusive a questão econômica também. Né? Eu acho que a gente tem que ver isso em relação, por exemplo, ao racismo. Né? É algo que realmente a gente tem que enfrentar nessa nossa sociedade. Por quê? Porque quando a gente às vezes até fala, né, são descendentes de escravos, na verdade, os negros de hoje são descendentes de escravos, na verdade não são descendentes de escravos, são descendentes de pessoas que foram escravizadas. Okay. Inclusive, os europeus querendo a mão de obra barata, utilizando todos os conflitos, né, que estavam acontecendo ali no continente africano, que é um continente africano, são vários países, tá, gente? Que é outro preconceito, que a gente coloca a África como se fosse algo só, né? E isso não é verdade. E aí traz esse formato como se fosse pessoas, como se fossem animais. Então, é baseado em propriedade, é como se não tivesse direito, né? Então, a gente sabe que muitas vezes, no passado, nem era considerado com alma, né? Então, é uma coisa muito séria. E por que é estruturante? Porque desde criança a gente vai ouvindo isso, né, que vai passando de antepassados para os seus filhos e etc. E é como se essas pessoas não pudessem ter a questão da sua propriedade, de ter direito a ter o cabelo que quiser, né? E aí baseado não só na cor, mas baseado em toda essa questão étnica. Pode-se dizer, então, que, na verdade, assim, como a gente tem o preconceito em relação à raça, a cor da pele, que raça praticamente não existe, raça, né? Isso. Não há nenhum conceito que consiga classificar as pessoas por meio de raça, já que as diferenças são diferenças muito mínimas em relação a uma pessoa e outra. O fato de ser negra, de ter o cabelo diferente, é um detalhe apenas genético, né? Não constitui propriamente uma raça. Então, é mais a diferença da pele mesmo, mas a gente vê também as pessoas terem preconceito e discriminar o outro por causa de um time de futebol, por causa de um partido político, por causa de opções que a pessoa faz, opções sexuais. Então, pode-se dizer que a origem do preconceito está na diferença, das pessoas não aceitarem a diferença do... É fantástico isso que o senhor está falando, professor, porque, na verdade... o senhor traz aí várias questões, né, que a gente hoje luta, né? Principalmente por causa da visibilidade que esses temas eles colocam, porque na são minorias que na verdade às vezes são maiorias, né? Mas que tem essa questão relacionada aí aos direitos que são aviltados, né? Então é muito melhor você ir contra aquilo que você não concorda, mas você leva isso para nível pessoal. E isso a gente está vendo uma polarização muito grande nesse momento que a gente está vivendo do país, de colocar aí essa polarização de uma ideologia A, de uma ideologia B, e essas ideologias baseadas em preconceitos que você falou aí, todos eles dentro desse caldeirão, dessa mistura que está acontecendo nesse momento. Então, o outro torna-se meu inimigo. Então, se não concorda com o que eu penso, porque isso vai além do preconceito, por isso que eu falei a questão ética. Sim, o senhor está entendendo? Porque a ética
ela é você ser bom e você ser mal, né? E a moral é você ser certo ou errado, né? Certo ou errado, tá lá a Constituição, tá lá a Bíblia, o Alcorão, essas coisas todas, e você segue aquilo ou não, mas a questão ética é o que está acontecendo agora, né? Em que as pessoas não aceitam que o outro realmente seja diferente de mim. E aí é interessante que a gente avalie, eu sempre falo isso para os meus alunos, onde é que mora o meu preconceito? Em que lugar mora o meu preconceito, né? Como é que eu trato o outro que é diferente de mim, né? O outro que migra, né? Que vem de um outro estado, né? Vem para um outro estado porque o outro estado é pior do que o meu, né? A mulher é inferior a mim, né? O negro, ele é inferior, o homossexual, ele fez a escolha. Como é que é isso tudo, né? Então são situações em que realmente faz com que isso tudo explode. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta e vamos explorar um pouco mais essas questões que você acabou levantando, né? As questões, as motivações que levam as pessoas a alimentar preconceito. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, às 22 horas, às 10 horas da noite, aqui, né, no programa, no Papo Dinâmico da PUC TV Goiás, mas também estamos nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Não deixe de acompanhar a gente, curtir o nosso programa lá, mandar sua mensagem, sugerir temas para a gente debater e também convidados para a gente trazer e debater aqui. A exemplo aqui da Júlia Pena, psicóloga, que se integra conosco aqui no debate sobre conceito e preconceito. Júlia, obrigado porque chegou a tempo de fazer parte desse programa. Muito obrigado, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigado a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho de psicologia. Ok, e preconceito é algo que tem a ver com psicologia? Tem, porque o preconceito ele vai afetar principalmente a pessoa que sofre preconceito, mas também a pessoa que pratica o preconceito também, né? Tanto o que é vítima do preconceito sofre, quanto o que pratica também sofre? Também, porque a pessoa que pratica, ela também pode acabar não conseguindo fazer relacionamentos sociais, as pessoas se afastarem dela, né? Que também vai trazer consequências para o psiquismo dela. Ah, ok. O senhor vê assim também? Na verdade, Daniel, é importante, né, o que a Júlia traz, em que as pessoas que sofrem, né, determinado preconceito, e aí eu posso até trazer a questão do bullying, né, porque às vezes as pessoas acham que o bullying é mimimi, né? Na verdade, o bullying não é mimimi. Às vezes você falar um apelido ou outro, isso é uma coisa que até passa, mas o bullying é você o tempo inteiro violentar o outro, né, com brincadeiras, e aí muitas vezes baseados nos preconceitos, como a gente até levantou no bloco anterior. E isso gera, né, sofrimento mental para esse sujeito. E o indivíduo que realmente está ali com a questão do seu preconceito e ainda baseado nesse processo egocêntrico, né, Júlia, ele realmente vai ter aí sofrer consequências graves, né, por causa dessas relações sociais, e aí vai ter essa dificuldade, sim. A predisposição natural de uma pessoa seria educar os outros, né? Levar informações adequadas e não falsas para as pessoas. Uma pessoa que decide difundir preconceito com algum objetivo político, econômico e tal, é uma pessoa doente? É uma pessoa que tem alguma deformação psicológica? Eu pergunto para os dois. Começamos com a Júlia, que chegou agora. Ela pode ter ou não, porque ela pode ter um transtorno de personalidade, né, uma psicopatia, uma pessoa que difunde e pratica muito preconceitos, mas pode ser uma coisa também mais cultural, mais
Não, porque tem aqueles que não fazem de forma consciente a difusão do preconceito. Ele difunde porque ele inculturou, isto é, tornou inculto, digamos assim. Ele diminuiu a capacidade culta dele, né? Ele inculturou um preconceito por causa do processo histórico, da vivência, da convivência social. E às vezes foi até vítima de alguém que fez isso de forma objetiva, de forma intencional, né? Porque a gente vê que hoje, principalmente com o uso das redes sociais, tem gente que monta um esquema de difusão de mentira, de fake news, de negacionismos, não é, professor Watson? É professor também, Watson. É professor também, né? É interessante a Júlia trazer isso aqui, porque tem pessoas realmente, né, Júlia, que não são doentes, são pessoas sociopatas ou psicopatas, que realmente é desprovido da culpa e que realmente faz isso de uma forma para realmente destruir ou ganhar benefícios sobre essas questões. E aí a gente está falando fake news que às vezes é baseado em ideologia e realmente para poder destruir o outro, né? Mas tem pessoas que realmente acham que uma mentirinha, né, não vai ter problema, né? E realmente, principalmente isso que você está falando, Daniel, das redes sociais, é muito sério. Então as pessoas elas vão passando, né, ali no WhatsApp mentiras e utilizando ali de expediente que são para poder difamar o outro através de diferenças, e aí está baseada essa questão do preconceito, fazendo com que as pessoas realmente fiquem vítimas disso. É porque hoje já está provado nas redes, já está provado que tem grupos organizados, né, sistematicamente articulados nas redes sociais para produzir fake news, né, com base em preconceitos, em mentiras. Isso já está provado, nós temos vários documentos, né, que provam isso, vídeos, notícias, sites já grampeados, digamos assim, que mostram que realmente existem grupos organizados e financiados, né, para fazer isso, para obter alguma vantagem, em geral política, né, mas pode ter também na área econômica também, com o objetivo de ter vantagens econômicas. E eles utilizam as próprias vítimas, que são as pessoas que acreditam naquelas mentiras, utilizam para ficar contra quem está investigando, quem está justamente tentando combater. Então a gente vê várias organizações hoje do Estado brasileiro, né? Vários órgãos do Estado brasileiro, não é só o Supremo Tribunal Federal, existem vários órgãos de imprensa, existem órgãos do Poder Judiciário e até mesmo do Legislativo e do Executivo combatendo esses grupos. E eles utilizam as próprias vítimas para reagir contra, para fazer manifestação contrária a essas investigações, a essas apurações. Isso... O senhor falou sociopatia. Sociopatia é uma doença? Não, na verdade é um jeito de ser, né, Júlia, da pessoa. Que na verdade essa pessoa, ela nasceu dessa forma, ainda não tem os estudos aprofundados que seja transtorno. Na verdade, a pessoa é má mesmo. Um psicopata é um mal, né? É um mal mesmo. Ele é um criminoso, o psicopata. Quer dizer, ele pode cometer crimes. Né? Ele, na verdade, por si só. Mas a gente acha que às vezes tem esses filmes que falam do psicopata, é aquele que mata só. Mas tem pessoas que têm comportamentos que são comportamentos sociopatas. São pessoas desprovidas de sentimento de culpa. E essa é uma sociedade que ela está muito nesse sentido, porque a gente está com dificuldade de reparação. Então, mesmo quando a gente pode ter razão, às vezes tem um problema sério, alguém comete um preconceito ou uma agressão, aí vem o outro e faz uma agressão pior ainda, entendeu? Combatendo a outra agressão. E aí a gente vive nessa sociedade que ela está muito raivosa, ela está muito bélica, né? E isso gera uma situação muito complicada em que gera uma insegurança social. E, inclusive, o que você falou, professor Daniel, sobre essa questão relacionada às instituições nossas, né? Ainda bem que as nossas instituições já estão mais amadurecidas, em que realmente estão segurando o rojão, porque com esses fake news, com tudo isso, cria uma retórica com mentiras, como se aquela instituição fosse
contra a própria sociedade. E aí essas pessoas que estão sendo protegidas por essas instituições baseadas aí da Constituição de 1988, elas estão sendo colocadas como algo que está contra o povo, né? Então, isso é muito sério, né? Há uma inversão de valores. Há né? uma inversão de valores. E aí, né, Júlia, que a gente falou dos enfrentamentos, né, da psicologia sobre essa questão do negacionismo, acho que é interessante, deve falar um pouco sobre isso, né? A Júlia Pena, você é especialista em neuropsicologia. Isso. O psicopata, o sociopata, ele é uma pessoa que teve alguma deformação neuropsicológica no seu processo de formação, que ele não consegue ter empatia, sensibilidade em relação às pessoas? A gente não tem Ou não é estudos isso? aprofundados sobre isso, mas ok. a gente considera que a psicopatia vem desde o nascimento. A pessoa tem uma frieza maior, ela não tem sentimento de culpa, ela faz coisas que machucam, que fazem mal para os outros não e se não coloca, se sente não tem mal. empatia, né? A pessoa, sei lá, uma pessoa morre, ele não está nem aí, não sente nada, né? Ele não se coloca no lugar do outro, não é isso? Isso, e nem sempre o psicopata ele vai cometer crimes, que ele tem essa frieza, ele não tem sentimento de culpa, mas não necessariamente ele vai cometer crimes, aí vai depender do ambiente Ele também. não comete que ele crime por cresceu. uma razão afetiva, mas por uma questão de cálculo matemático, de repente ele não comete o crime. É isso mesmo. Depende muito da comunidade que cresce ao redor dele, da família, que vão fazer ele lidar melhor com isso, de forma a não querer cometer crimes ou não, porque essa Entendi. frieza ele tem, né? Entendi. Agora, a gente falava aqui no primeiro bloco que uma das origens, digamos assim, do preconceito é a pessoa não aceitar as diferenças, né? Geralmente, os grupos diferentes, as pessoas diferentes acabam sofrendo, sendo vítima de preconceito, certo? Então nós vamos focar nesse assunto, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, tá bom? A gente já volta daqui a pouquinho sobre a questão das diferenças, como as diferenças, que é uma riqueza para o ser humano, para nós em sociedade, se torna um fator, né, de origem do preconceito. Daqui a pouquinho. Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós hoje estamos falando de preconceito e dos meios, né, das formas como a gente pode superar os preconceitos e começar a pensar por conceitos. Estamos aqui com os psicólogos, né, presidente do Conselho Regional de Psicologia, o Adson Arantes, e também com a psicóloga especialista em neuropsicologia, Júlia Pena. Né? E estamos falando aqui. Então, a questão a gente falava, né? A gente deixou enganchado, digamos assim, para esse bloco, justamente essa questão da diferença. Eu vou até ler aqui o que eu escrevi. Se as diferenças são uma riqueza social. São riqueza social. As diferenças, nós precisamos das pessoas diferentes uns dos outros e tal, né? Porque se chegou ao ponto, hoje, de não aceitar as diferenças e, inclusive, querer eliminar os divergentes. Por quê? Uma coisa que é, na sua origem, da sua natureza, uma riqueza, se torna um problema tão perigoso que corre o risco da gente andando com a camisa do time na rua ser baleado pelo cara do outro time, certo? Ou a gente andar com a bandeira do partido da gente ser agredido pelo outro de outro partido. Por que a gente chegou a esse ponto? Vamos começar com a Júlia e terminamos aqui com o Adson. Eu acho que as redes sociais tiveram um papel muito importante nisso, porque elas vão criando bolhas. As pessoas só vão vendo publicações de pessoas que pensam parecido nas redes sociais. Hoje em dia, a gente sabe que o brasileiro passa muitas horas por dia nas redes sociais. Então, ela vai recebendo só publicações de pessoas que pensam parecido e começa a não ver mais os diferentes. Então, ela vai sendo cada vez mais reforçada a pensar daquela forma e aí aceitar menos o diferente, ter menos tolerância com o diferente. Sim, vai. É interessante, né, o que a Júlia traz, e é importante que a gente faça essa reflexão, né, quem está nos assistindo, porque o preconceito ele não está lá fora, ele está dentro de casa. Então, muitas vezes,
os pais vivem também em bolsões, né, ali preso em lugares e deixa realmente de trabalhar a empatia com os filhos. Isso é muito sério. E essa questão do preconceito e das diferenças, ela vem desde que mundo é mundo, e é importante dizer que nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e não existe ninguém igual a ninguém. Então nós somos seres singulares e as pessoas deixaram a humanidade de lado e estão vivendo realmente só aquele grupo social, como a Júlia disse. Então eu penso, e aí são inundados com fake news ou realmente de notícias mentirosas, e aí vai acreditando naquela verdade. É só para vocês poderem fazer uma reflexão, quando a gente era adolescente. Então, quando a gente é adolescente, a gente tem aquele grupo, não tem? E a gente faz tudo junto, e aí a gente fica rebelde, né? A gente sai, aquele grupo, por quê? Porque é aquele grupo que se protege. Então, muitas pessoas, né, protegidas pelas redes sociais e pelo seu grupo. Então, ela acredita nisso tudo que está ali. E aí, o que acontece? Religiões manipuladoras, partidos manipuladores, algoritmos, entendeu? Para poder fazer vendas, compras, casadas e tudo. Tudo isso utiliza essa forma nossa de se sentir inseguro. Então a gente está vivendo numa sociedade de uma insegurança tremenda. E a internet, ela ficou um lugar, né, realmente sem lei, né? E a gente sabe que tem a lei. Mas isso tudo faz com que eu jogue para fora todo essa minha raiva, e aí eu coloco no outro, né? E aí a gente pode falar de inveja, né, Júlia? A gente pode falar de um punhado de coisa. Porque se você está no Insta, né, tá ali no Instagram, você vê uma pessoa agora lá nas Ilhas Maldivas e você está trabalhando ali, né? E aí aquela pessoa tá linda, maravilhosa, cheia de filtro, o que você vai sentir? Você vai sentir bem com aquilo? Então é importante que a gente entenda que rede social, né, você está em 2D, nós estamos em 5D, quer dizer, a gente está vendo tudo, né, os bastidores, tudo, mas vocês estão vendo nós em 2D. Mas e aí no smartphone que a gente está o tempo inteiro ali só em 2D? Então a gente esquece de viver. Então é importante que a gente entenda que todos nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades, nós somos diferentes e a gente tem que aceitar as diferenças. Vocês dois falaram de redes sociais. O que é que eu vejo nas redes sociais? Eu participo muito das redes sociais, acompanho, claro, hoje todos nós, né, acompanhamos redes sociais, mas a gente vê dois movimentos muito claros nas redes sociais, que é o movimento da pessoa que posta e quer ter seguidores, e aí ele quer postar alguma coisa dele, né, de diferente dele, que possa as pessoas curtir e compartilhar e tal. Então, ele tem uma necessidade de ter seguidores. E muitas vezes ele percebe que xingando os outros ou falando palavrão, acontece que ele tem muito mais curtidas, muito mais seguidores, polemizando, do que postando coisas construtivas. Então, é um movimento. O outro movimento que eu vejo é que as pessoas têm uma facilidade de ser mais ousadas nas redes sociais, mas também mais tapadas, mais burras. Por quê? Porque a tendência nas redes sociais é a pessoa cancelar quem pensa diferente. E, portanto, só manter as pessoas que pensam igual. E, portanto, perder a oportunidade de crescer, porque a gente cresce quando a gente encontra alguém que pensa diferente. Não é quem pensa igual que soma no meu conhecimento. É quem pensa diferente que acrescenta ao meu conhecimento. Só que a gente cancela os que pensam diferente, né? E a gente só mantém quem pensa igual. Então a gente acaba cristalizando um ciclo, né, cristalizando um ciclo de pensamento único. E aí as pessoas não crescem e, portanto, acirra, digamos assim, as divergências e acaba, quando topa alguém que faz, né, que coloca em xeque aquele posicionamento que está cristalizado por tanta gente que pensa do mesmo jeito, a pessoa se revolta. É por aí? Você acha que eu estou raciocinando corretamente? Isso, eu acho que a pessoa não aprende a conviver com as diferenças, né? Quando ela fica muito só no igual, quem pensa igual, quando vem uma pessoa que pensa diferente,
a aceitação e o respeito vai ser muito mais difícil de ter, né? Eu acho que isso Quando ele tem uma acontecendo. oportunidade de agregar mais informações, agregar mais conhecimento, e ele cancela a pessoa e perde essa excelente oportunidade de crescer, né? E aí vai naquela questão do mundo hedonista, né? Que é o prazer pelo prazer. E a gente vive uma sociedade que eu falo que é uma sociedade de macarrão instantâneo. É tudo para agora, né? É uma sociedade que quer as coisas acontecendo dessa forma, sem processo. Então, é melhor o outro pensar por mim. E a gente vê também, professor Daniel e Júlio, uma sociedade que eu falo que é uma sociedade gratiluz, né? Quer dizer, uma sociedade que é uma questão de felicidade ali tóxica, né? Que é tudo, né? Eu falo assim, gente, eles põem gratidão para tudo quanto é coisa, né? Se ganha um chocolate, fala gratidão em vez de falar muito obrigado, né? Então vai para esse lado alienado que o senhor está falando, né? Que é essa sociedade também que coloca como se tudo fosse ótimo, né? E porque a vida ela tem os dois lugares, os dois polos. Se eu sou feliz é porque eu sei aonde que é a minha tristeza. Se eu tenho ódio, eu também tenho amor, né? Então isso é natural do humano. Só que nós somos seres pensantes, né? Cognitivos, pensantes, e que a gente tem que o quê? Que a gente tem que ter o controle da raiva, o controle do ódio, da inveja. E, infelizmente, isso está ultrapassando as pessoas, elas não conseguem entender que elas vivem em comunidade, a gente vive em comunidade. Então, a gente vê problema no trânsito, a gente vê problema até nas igrejas, né? Em que as pessoas não são permitidas a pensar de forma ideológica, política, de forma diferente do seu preletor, né? Então isso é muito sério. Ok, uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês agora. Agora é pergunta mesmo. Três perguntas numa só. Por que algumas pessoas resistem a acreditar no óbvio, né? Tem coisa óbvia. Por exemplo, a Terra é esférica, mas tem gente que resiste a acreditar que a Terra é esférica. É óbvio, você vê isso andando de navio, você vê isso sobrevoando, né? O continente, você vê claramente de longe que a Terra faz uma curvatura, né? Então, o resultado das eleições, tem gente que até hoje não está acreditando que as eleições terminaram no Brasil, que teve um candidato vitorioso e tal, tem gente acreditando que não aconteceu, né? E há pessoas que duvida, por exemplo, da vacina e tantas outras coisas. Porque tem gente que tem dificuldade de acreditar no que é óbvio. Então é o seguinte, na psicologia a gente chama de coping, que são enfrentamentos. Então a gente tem vários tipos de enfrentamentos para poder aliviar a angústia, para aliviar o medo. No caso da pandemia, só para trazer aí uma reflexão, a gente não sabia o que está acontecendo. Então, é natural que a gente enfrentasse com medo, porque era uma angústia muito grande. Então, quando você... Acho que é melhor a gente deixar o próximo... Pode concluir. Pode concluir, então? Uhum. Então, era importante que a gente entenda a forma como enfrentar. E um deles é essa questão do negacionismo, que é não aceitar para aliviar aquele medo. Porque aí eu estou o quê? Se eu nego, eu não preciso desse medo, eu não preciso dessa angústia. E aí é melhor acreditar em falácias e em fake news. Ok. No próximo bloco, nós vamos ver, então, o que fazer para que a gente possa melhorar aí os nossos conhecimentos, nossas informações e as nossas opiniões sobre as coisas com menos preconceitos. E vamos ouvir também a opinião da Júlia Pena sobre essa questão do óbvio. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Então, Júlia, tem alguma coisa a ver com neuropsicologia, o fato da pessoa duvidar do óbvio? Eu vejo mais pela psicologia mesmo, que a pessoa às vezes quer tanto acreditar numa teoria, num líder, que às vezes ela fica meio cega. O fanatismo pode deixar a pessoa meio cega e querer negar. Tem gente que não mesmo acredita que o homem foi à evidências. Lua. Tem gente que ainda não acredita que o homem foi à Lua. Diz que isso tudo foi Tudo uma farsa, uma né? farsa, Uma né? farsa americana, né? Na verdade, essa questão de você colocar
a responsabilidade no outro, isso é uma tendência grupal, né? Por isso que o líder, ele tem que ser realmente um líder ético, porque a partir do momento, como eu disse, essa pessoa ela está insegura, ela está aí realmente buscando algo para ela poder segurar, e aí foi um dos problemas nossos relacionado à questão da vacina, né? Porque o líder não acredita nisso, aí criou-se aí uma questão relacionada a um mito, a essa situação, e isso não acontece só com o presidente, isso acontece com um preletor, seja qual religião for, as pessoas se colocam, por quê? Porque elas colocam a responsabilidade da segurança no outro. Isso a gente faz com o nosso pai e com a nossa mãe, tá? Então, quando a gente é pequeno, a gente está ali, quem é que dá segurança para nós? São os nossos pais e nossas mães. E muitas vezes, o que está acontecendo muito, é que a gente está vivendo um mundo de tela também. Antes nós tínhamos as avós e os avós, né, para poder atrapalhar a gente, né? Mas quando a gente ia para a casa dos nossos avós, ele falava, está na hora de tomar banho, você não pode comer muito doce, mas você pode brincar na chuva, mas tem que fazer isso. Então, de uma certa forma, colocavam regras também, só que as regras eram diferentes de quê? Dos nossos pais, mas também colocavam. Então, hoje, essas crianças estão ficando com a tela. E aí essa questão dessa empatia, isso tudo gera uma insegurança nessas crianças e nesses jovens que a gente está vivendo. E aí o aumento também, olha, do suicídio, aumento das drogas. Olha o tanto de situação que envolve, né, Júlia, relacionado a esse negacionismo que a gente está vivendo. Talvez as redes sociais acabou levando a gente para um tipo de egocentrismo, né? Quer dizer, eu sou a medida de todas as coisas. Protágoras dizia, o filósofo grego, sofista grego, falava, o homem é a medida de todas as coisas, o homem no sentido geral. Mas hoje em dia a gente adota muito o critério eu, né? o ego, né? O egocentrismo. Talvez esteja na hora da gente começar a pensar num heterocentrismo, porque na verdade não sou eu que sou a medida das coisas, mas o outro, quer dizer, o meu direito termina onde começa o direito do outro. Então, o outro é que é o direito, que é a medida, digamos assim, né, de todas as coisas. Mas eu queria perguntar para você, que envolve a empatia, né? A empatia, ela pode ser desenvolvida, a gente pode educar as pessoas a serem empáticas, porque a gente vê que o egocentrismo leva a uma falta de empatia, né? Eu falo que a empatia ela é viral, tá? A empatia é viral. Eu trabalhei muitos anos com meninos em situação de risco, meninos de rua, e a gente trabalhava essa questão da empatia e do cuidar do outro, né? Então a gente tinha atividades em que o outro ele teria que participar da vida. E tem uma pesquisa que mostra, umas escolas podiam tanto fazer isso, de levar os adolescentes de 14, de 15 anos a irem em creches, né, em CMEs, para poder conseguir cuidar do outro. E essa empatia, sim, é através do nosso modelo, da forma como a gente age no dia a dia, que a empatia ela vai se tornando viral. E hoje é importante que a gente reflita que a gente vive numa sociedade que pede empatia, você tem que ser mais empático, isso, aquilo, outro, mas ser empático não é fácil, porque não é você simplesmente ficar no lugar do outro, mas é você acolher o outro, né, na diferença do seu, no tempo diferente do seu, no pensamento diferente do seu. Então, é na questão do respeito, porque tolerância é ainda uma questão vertical. Ainda você, por estar aqui, eu vou ter tolerância e vou segurar alguma coisa. Mas quando se fala de respeito, é a equidade. É eu aceitar você do jeito que é e a gente vai cuidar desse terceiro lugar, que é essa relação. É onde acontece o nosso crescimento, com as nossas diferenças, como a Júlia falou aqui. A educação, Júlia, pode ser um fator importante para desenvolver a empatia? O sistema educacional como um todo? Isso, é bastante importante. Começa com primeiro, o papel mais principal seria o da família e, em segundo lugar, a escola, que é onde a criança, adolescente passa mais tempo, né? De incentivar. Principalmente a escola, onde tem uma convivência social, né? Porque hoje em dia também se fala muito em educação em casa, né? Que seria um péssimo, digamos assim, instituto para o desenvolvimento da empatia, né? Pelo contrário, é reforçar a antipatia, né? A educação domiciliar.
Nas relações sociais que a criança, adolescente vão exercitar a empatia, que ela vai estar com os pares, porque é diferente a criança com adulto e a criança com outra criança. Que é aí que ela vai viver situações que ela tem que esperar o outro, uma situação de igualdade, né? Que não vai ser um adulto que vai priorizar ela, vai ser uma pessoa igual a ela. Então, aí que ela vai aprender a esperar a sua vez, a escutar o outro. Então, as relações sociais são importantíssimas para desenvolver empatia também. Pode-se dizer que quem difunde e reforça o preconceito é uma pessoa que presta um péssimo serviço para a sociedade, para o desenvolvimento, para a civilização? Um péssimo serviço, e aí questionando as instituições, né? Aí questionando realmente esse formato relacionado a isso tudo que a gente vem falando, que é o respeito pela ciência, né? Porque se tem a ciência é porque pesquisou, né? Teve ali o pesquisador que foi atrás, que fez ali a estatística, que mostrou que dessa forma não funciona, né? E isso é tudo que também é dinâmico. E quando essa pessoa ela fica estática nesse lugar, como você mesmo falou, professor Daniel, essa coisa de cristalizar e não ter as diferenças para você poder pensar, né? Então, nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, eu estou me ouvindo também. E aí eu estou perguntando também para mim onde é que mora o meu preconceito, né? Se eu realmente estou mais empático nas minhas relações. Então eu acho que aí os telespectadores que estão nos vendo, que perceba como é que está o seu dia a dia, o seu cotidiano, porque a gente está na Terra, né? Então a gente está vivendo junto com os nossos pares. E será que a gente está sendo empático ou a gente só está olhando para o nosso umbigo? O que fazer para que, de repente, as pessoas possam abandonar o negacionismo e começar a acreditar de novo na ciência, que já foi muito aceita, né? Já teve a sua consagração, a sua hegemonia, e hoje está tão desacreditado. O que fazer, Júlia? Talvez questionar essas desinformações. É possível que têm circulado desconstruir por aí, esses preconceitos todos e fazer as pessoas a ter um pouco mais de cuidado antes de falar qualquer coisa? Isso, é possível desconstruir e questionar informações que têm circulado por aí, que muitas vezes não tem fonte, não vem de alguma fonte de informação séria, né? E às vezes com um pouco de pesquisa você vê que não é uma informação crível, né? Então, eu acho que começa pelo questionamento e, às vezes, desconstrução de algumas ideias que são passadas sem deixar as pessoas questionarem. E aí é muito importante que as instituições públicas, né, a questão do marco legal da internet, né, das leis direcionadas a esses aplicativos, a esse grupo de ódio, né, essas pessoas, elas têm que cair mesmo. E realmente para nós, né, para a gente não ser cooptado por essas informações falsas, que a gente procure realmente, né, estar atento, né, quando tem essas coisas garrafais, né, essas notícias aí cheias, né, de situações. Inclusive, a gente aqui no intervalo descobriu que não existiu OVNIs lá no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, né, que na verdade era um satélite, né. Então é muito importante que a gente verifique a origem, né, Júlia, de onde que vem isso. Mas principalmente se você está falando algo que está dentro de você, e aí é o seu preconceito que está dentro de você, aí você pega essas mensagens e fala, pô, tem alguém que está falando igual eu, então o que eu penso é verdade mesmo, eu tenho que discriminar. Então a gente não pode tirar a gente da nossa responsabilidade, não. A gente tem mania de terceirizar. É melhor que a gente olhe para a gente e pergunte onde está o nosso preconceito. Na Idade Moderna, houve um otimismo muito grande na humanidade. As pessoas começaram a acreditar que o ser humano podia, por conta própria, garantir o seu desenvolvimento e crescer cada vez mais. A ideia de progresso, né? Quer dizer, havia a crença de que cada dia a humanidade estaria melhor. Agora, na Idade Moderna, parece que a gente evoluiu, não é? Há tanta dispersão, tanta descrença, tanta acusação, tanta agressão. Será que a gente ainda vai voltar um dia a retomar essa crença de que a cada dia podemos ser melhor do que fomos no passado? Ou vamos nos digladiando desse jeito até a gente se extinguir?
Eu tenho esperança em ser, Júlio. Você tem... Ai, ai. Assim, ó, gente, é tão complicado, por exemplo, o Estatuto da Pessoa Idosa, de um Estatuto da Criança, de um Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque a gente, de forma espontânea, a gente não conseguiu cuidar dessas pessoas e aí a gente precisa da lei, né? Então eu vejo que a gente vive nessa sociedade tão ali imagética, uma sociedade tão complexa, que a gente precisa retomar. Mas eu sou um ser utópico, entendeu, professor? Otimista, né? E você? Sou otimista. Você é otimista, Júlio, ou pessimista? Eu sou otimista também. Eu acho que com o passar do tempo a gente vai saber lidar melhor com as tecnologias, tentar questionar mais, tentar lidar de uma forma para as pessoas serem menos manipuladas. Eu tenho essa crença que vai melhorar. Ok, né? Jesus Cristo, eu acredito em Jesus Cristo, sou cristão, nossa cultura é predominantemente cristã, ele anuncia o reino de Deus, né? Missão nossa, evangelizar, e evangelizar é justamente difundir, pregar e fazer, né, com que o reino de Deus aconteça já nessa vida, nessa terra, né? Então, eu também sou muito otimista, acredito que a gente vai retomar o caminho aí de coisas boas, de uma vida boa, de um novo céu, uma nova terra para todos nós aqui na Terra. Bom, estamos terminando nosso programa. Obrigado, Watson Arantes, obrigado pela presença, obrigado, Júlia Penha, obrigado pela colaboração e contribuição que deu ao nosso programa. Muito boa noite a vocês e para você que nos acompanhou, nosso abraço, boa noite e até a próxima.